Olá, a paz e o amor de Deus estejam com todos nós. Vamos começar a nossa terceira aula do ProEnem na disciplina de Matemática B. Sou o Gabriel, podem me chamar assim apenas. Tentarei conduzir, semelhante a um professor, nossos conteúdos nessa disciplina. Agora vamos passar aos tópicos da nossa disciplina. Primeiramente, avisando que o tema dessa aula será a revisão de matemática básica, novamente, assim como na aula passada, há 15 dias, que foi a parte 1 desta revisãozinha que estamos fazendo. E nela a gente tinha visto sobre os mínimos múltiplos comuns, assim como os máximos divisores comuns, evidência e fatoração, que são praticamente a mesma coisa, produtos notáveis, são as principais formas de fatoração e evidência, mais comuns ao nosso dia a dia, potenciação e radiciação, que também é uma manipulação algébrica bem útil em nossas atividades. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários, mandem mensagem para mim que vamos buscar resolvê-las. Em matemática básica, na segunda parte, vamos ver porcentagens, hoje no caso, porcentagem, operação com frações, teoria dos conjuntos. Apenas 3 tópicos para finalizar essa parte. Então hoje a aula vai ser mais tranquila, os exercícios que eu vou deixar como tarefa de casa vão ser mais light, digamos assim. A parte final, assim, para a gente começar na próxima aula, na aula 4, a matéria explicitamente de matemática B, com todo o gás, com toda a força. Aí. Hoje começaremos falando sobre porcentagem, lembrando do símbolo tradicional, disso que é muito comum em nosso dia a dia, uma barra com 2 zeros em cima, os 2 Os, 2 circunferências, um em cima e um embaixo, representando como se fosse divididos por 100, né? Então tem 2 zeros ali, toda divisão por 100 é como se fosse tirar 2 zeros, cortar 2 zeros. Se tivesse mais um zero aqui do lado, seria divididos por 1000, né? Então, às vezes aparece bolinha, barra, bolinha, bolinha. Ou circunferência barra 2 circunferências, que significa divididos por 1000, né? Por 1000. Em alguns assuntos é mais relevante do que trabalhar em porcentagem. Vamos ver alguns casos específicos de frações. Na verdade, toda porcentagem é um caso específico de frações. Alguns tópicos que eu salientei aqui que já resumem esse conteúdo. Seria a nossa definição. É uma fração com denominador 100. Simplesmente isso. Então, vamos estudar porcentagem, vamos estudar frações. Está querendo dizer a mesma coisa. Se alguém estuda frações, se alguém estuda porcentagem, está onde tem o numerador, o denominador, em um número que ele é parcial de um inteiro, né, no caso. Então, o nosso conteúdo agora vai se assemelhar ao estudo de frações. É claro que vai ficar mais fácil, porque vai ser com o denominador 100. Então é uma porcentagem que a gente gosta de trabalhar. É mais bonita, mais tranquila, mais comum, mais fácil de se manipular algebricamente. Regra de 3. Muitas vezes já ouvimos falar, eu não gosto de fração, eu não gosto de porcentagem, mas regra de 3 eu resolvo tudo. Em outros anos foi comentado os alunos, ou até nós mesmos, nossos colegas, quando passamos na fase dos vestibulares, Enem, resolvia a maioria das contas de matemática por regra de 3. E foi assim durante o ensino médio, com muitos e muitas pessoas. Regra de 3 é básica, é comum, é bastante conhecida, muito utilizada, e não é à toa que podemos usá-la para resolver porcentagem. Acho que é o jeito mais comum, acho que é o que vamos utilizar mais vezes. Imagino que vocês já saibam, mas vamos reempregá-la aqui e explicá-la detalhadamente também. É uma proporção comparativa, então sempre que você compara dois valores, sempre que você pega uma amostra, pega uma porção de algo, você pode usar a porcentagem. Se a gente vai falar em um total e uma parte dele, a gente usa porcentagem. Então a gente está pegando uma proporção, a gente está comparando algo de maneira fracionária, usando a porcentagem. E a gente também pode usar a porcentagem como uma fração irredutível, né? Ou uma fração simplificada daquela fração que nós já existimos.
Por exemplo, temos 200 escolas, né, no município de Guarapuava, das quais 30 fazem alguma coisa, por exemplo. Então, esses 30 seria 30 de 200. Se fosse transformar para porcentagem, ficaria 15 de 100, 15%. 15 por 100. Então, é uma proporção, seria a mesma fração lá do 30 para 200, seria o 15 para 100. Comparando dois valores, né? Um valor que é o inteiro, é o 100%, que seria 200 escolas, e outro que é a parte, que seria as 30 escolas que eu selecionei para um determinado grupo, seja lá o que for. Relação mimética da realidade. Mimetismo seria imitação. Então a gente consegue ver lá os imitadores, mímica é a palavra mais comum relacionada a isso. E a porcentagem não deixa de ser diferente. Sempre que vamos tratar de valores grandes, de objetos, conceitos teóricos, a gente traduz para porcentagem, para números mais simplificados. Então vamos imitar a realidade, vamos mimetizá-la, vamos simplificá-la em números em porcentagem. Representação simplificada, como eu já mencionei anteriormente, vamos simplificar a nossa vida, vamos facilitá-la, vamos pegar frações difíceis, por exemplo, 50 ou 100 divididos por 1 milhão. Então 100 divididos por 1 milhão é um número grandão, é algo muito difícil de se imaginar, verificar. Mas agora vamos trazer para a porcentagem, vamos deixar o denominador dessa fração como 100. Então pega 1 milhão, que tem 6 zeros, e tira 4, ou seja, divide por 10 mil, por 4 zeros. E sobra só 2, sobra só o 100. Da mesma forma com o numerador. Isso é um exercício mental só para a gente ter um raciocínio rápido aqui. Eu tinha falado 100, né? 100 de 1 milhão. Então pega o 100 e divide também por 10 mil. Corta 4 zeros. Como só tem 2, bota 2 casas decimais. Então fica 0,01 divididos por 100. Então seria 0,01%. Isso é uma concentração muito comum de solutos em solventes na química que a gente usa, por exemplo, 0,01% de alguma coisa, de sal na água, numa água com sal, né, por exemplo, entre outros. Então é só para a gente simplificar. Se a gente for comparar 100 para 1 milhão, é meio difícil de visualizar. 100 para mim é bastante, mas 1 milhão também é bastante. Então, quão bastante é 100 em 1 milhão? Quando a gente traz para a nossa realidade, divide tudo por 10 mil e coloca em porcentagem, fica mais fácil de perceber, de visualizar que 0,01 é muito pequeno perto de 100. Então 0,01% é algo pouco relacionado ao 100. 0,01 relacionado ao 100. Beleza. Por último, também dá para citar que é equivalente a números com 2 casas decimais. Por quê? Porque dividir por 100 seria retirar 2 zeros, ou passar a vírgula 2 casas para a esquerda, aumentar 2 casas decimais no número. Então é uma analogia que facilita no termo de vista decimal, porque as frações em geral elas são muito parecidas com números com vírgula, números decimais, números que têm algum valor, algum algarismo após a vírgula. Passando aqui para alguns exercícios. Vamos ver esse primeiro. Sabendo que x% é igual a x sobre 100, então isso é uma teoria, até essa vírgula aqui a gente só apresentou um conceito, é como se eu estivesse explicando, não faz parte do exercício nenhum, poderia simplesmente sumir essa parte, ocultar esse trecho. Explicite algumas frações das porcentagens a seguir. Explicitar significa exibir, mostrar, colocar em evidência. Algumas frações das porcentagens. Então vamos transformar porcentagens em frações, que a gente já viu que é a mesma coisa. Então é só termos de reescrever a mesma coisa de uma outra forma. Isso a gente já sabe fazer, já é tranquilo para nós, é comum no dia a dia a gente falar de várias formas a mesma coisa para tentar explicar para alguém, por exemplo. Então vamos ver aqui. Letra A. O time Barcelona, também bem conhecido mundialmente de futebol, teve 89% de posse de bola durante uma partida de 90 minutos contra o Celtic, durante o Campeonato Espanhol em novembro de 2012.
Deixei o número 1zinho ali porque no arquivo vou deixar referenciado o link que peguei essa informação. Já está em negrito para nós, facilitando a informação de que 89 é a porcentagem a ser trabalhada aqui. Percebemos que Barcelona, esse time, teve excelente posse de bola, né, perto de 100%, mas agora queremos transformar este número em uma fração, com o denominador 100, por exemplo. Ou, se quiser, dá para simplificar a fração. O enunciado não deixou claro, só falou para explicitar em fração. Eu geralmente gosto de simplificar ao máximo, né, as coisas porque fica mais fácil de trabalhar. Então, as frações principalmente, né? Frações irredutíveis são as melhores para se efetuar cálculos. E também em enunciados que a gente não pede isso, eu gosto de aplicar esse método, aplicar esse conhecimento para mostrar ao professor que eu sei, que é importante, que é interessante, também porque eu prefiro, acho que fica mais fácil, e é um complemento à questão, lembrando que quanto mais fizer na questão, melhor, né? Mais coisa certa demonstra maior conhecimento. Nesse caso, 89 por 100 é só substituir o x por 89 na expressão do enunciado. Ficaríamos com 89 sobre 100. Vamos passar aqui já para as resoluções. 89 sobre 100. Beleza. Essa é a nossa resposta. Letra B. Em 2 meses, o dólar subiu 14% em 2020. Também é uma notícia real, referenciada. Vou passar para vocês no tópico 2, 2zinho ali, no índice. Onde, uma notícia do Brasil, né, atualmente. Subiu 14% em janeiro e fevereiro. Esse 14 aqui seria o nosso x. Podemos substituir x por 14 e obtemos uma nova fração, 14 sobre 100. Percebemos que 14 e 100 são dois números pares. Terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Logo, podemos simplificar essa fração, reduzi-la, dividindo o numerador e o denominador dela por 2. 14 por 2, 7. 100 por 2, 50. Então, ficaremos com uma fração irredutível 7 por 50. As duas respostas são corretas nesse enunciado aqui, onde não pediu para simplificar. Mas eu aconselho a deixar 7 por 50, que fica mais bonito, mais elegante, mais fácil de trabalhar para futuros cálculos e também de absorver o conteúdo. Agora, se tratando de porcentagens, claro que deixando sobre 100 fica mais evidente, mais clara a porcentagem. Mas já está aqui a porcentagem. Então, nossa resposta, 7 sobre 50. Letra C. O aparelho eletrônico está com 53% de bateria. Isso foi um dado no momento que eu estava preparando essa aula, olhei meu celular, tinha esse número de bateria. Logo, podemos convertê-la em uma fração, com o denominador 100, por se tratar de porcentagem, e numerador, que é o nosso x, nosso número analisado, 53. 53 sobre 100. Desculpe se para muitos fica muito básico esse assunto, muito tranquilo, porque eu acho que é o ponto de partida, né? O pontapé inicial da nossa resolução aqui. A partir daqui podemos complicar mais, podemos avançar mais na nossa teoria. Mais uns exemplos aqui. De uma receita. Peguei da internet uma foto de uma receita, onde substituí alguns valores aqui, por exemplo, na letra C, o tablete de chocolate ficou com 1/3. Ele era 1/2 aqui, então analisa como se fosse 1/3 do tablete de chocolate. E a letra D era só 2 colheres de sopa. Coloquei uma fração aqui, por mais que não consegui deixar bonitinho, mas fica fracionário aqui como se fosse 2 sobre 1. Então 2 sobre 1 é uma fração imprópria, ou seja, maior do que 1, mais do que 100%, mais do que inteiro. Vamos ler o enunciado. Sendo y igual a 100x, sabe-se que, 2 q's, x é igual a x vezes 100, divididos por 100. Claro, sempre que você pega um número, um x, uma variável também, tudo que você fizer nela, tudo que você multiplicar no numerador e no denominador simultaneamente, ela permanece o mesmo x, permanece igual. Então, nesse caso, multiplicamos por 100, em cima e embaixo. Como era um número inteiro, sem ser fracionário, o denominador desse nosso número inteiro é 1. De todo número inteiro é 1. Então, é x sobre 1, como se fosse x sobre 1.
Então, x vezes 100 é 100x, está aqui em cima. E 1 vezes 100 é 100, está aqui embaixo, no denominador da nossa fração. Lembrando que essa nomenclatura de fração aqui, horizontal, é porque é mais fácil de escrever no PowerPoint do que escrever com a barra horizontal e o número embaixo, mas é a mesma coisa. Coloquei o parênteses aqui, primeiro por se tratar de divisão, né, de fração, mas não seria necessário visto que todos os termos aqui dentro estão multiplicando, né? Tem somente um termo aqui, dois fatores multiplicados dá um termo, então com parênteses ou sem parênteses significaria o mesmo número. Porém, esse parênteses representa que o número interno a ele será transformado por uma outra variável, nesse caso, o y. Então veja que eu substituí 100x por y, então y é igual a 100x, poderia avisar vocês, falar já de cara. Mas simplesmente para a gente visualizar que todo x pode ser transformado em porcentagem, sempre que a gente multiplicá-lo por 100. Então vejamos, se a gente colocar um y aqui, ficaria y por 100. Y por 100 é y por cento. Y em porcentagem, é x em porcentagem, que fica y por cento. Beleza, represente as frações a seguir em porcentagem. Novamente, até esta vírgula aqui, o enunciado apenas nos deu dados, nos deu informações, o conceito, a teoria. A partir dessa vírgula, essas palavras representam o pedido dele, o que é necessário se resolver aqui. Vamos fazer o contrário do que fizemos no exercício anterior, né? O processo inverso, de fração para porcentagem. Como a gente pode ver aqui, um processo simples é multiplicar por 100 em cima e embaixo. Já chegamos numa fração com porcentagem. Vamos lá. Letra A. Meia xícara de leite. Então, se a gente pegar meia xícara de leite, coloca no lugar do 1 sobre 2, 100 em cima e embaixo. Multiplica, na verdade. 1 vezes 100 e 2 vezes 100. Em cima vai ficar 100, embaixo vai ficar 200. Ou dá para a gente ainda manipular algebricamente antes de fazer 100 sobre 200 e passar esse 2 que está dividindo para cima, em forma de fração também, de divisão. Daí é apenas manipulação algébrica aqui, colocar os parênteses direitinho que não tem erro. 100 dividido por 2 é 50, 50 por 100, 50%. Veja que a resposta, o jeito que a gente lê é praticamente a mesma coisa. Ó. 50 por 100, 50%. Não muda quase nada. Se vocês optassem por resolver do jeito que eu comentei, falei, e não do jeito que eu escrevi, também daria certo. Ficaria 100 sobre 200, simplificando, né? É uma fração redutível, dá para dividir por 2 no numerador e denominador simultaneamente. Ficaríamos com 50 sobre 100, que é a mesma coisa do que obtemos aqui. Beleza. Passando agora para a próxima parte. Só um pouquinho. Passando para a letra B. 1/4 de xícara de leite condensado. Vejamos que 1/4, se multiplicarmos por 100 em cima e embaixo, análogo ao caso anterior, ficaremos com 100 sobre 400, que também é uma fração com numerador e denominador pares. Podemos dividir por 2 em cima e embaixo, 2 vezes, obtendo assim 50 sobre 200 e 25 sobre 100. Nesse caso, ainda temos uma fração redutível, ou seja, pode ser reduzida, pois termina em 5 e 0, ambos o denominador e o numerador. Caso essa redução fosse efetivada, não obteríamos porcentagem, porque porcentagem é por cento. É claro que poderíamos pegar qualquer número decimal e realizar o processo novamente, né? Tanto que essa fração é tão redutível que se a gente reduzir ela ao máximo, chegaremos nessa daqui novamente, que é 1/4. Porém, nosso objetivo aqui, como mencionado no enunciado, é encontrar porcentagem. Então, ficamos no 25%. Próximo, letra C. 1/3 de tablet de chocolate. 1/3 pode ser escrito como 100 sobre 300. Lembrando que é apenas multiplicar por 100 em cima e embaixo da fração, ou no numerador, que é em cima, ou no denominador, que é embaixo.
Resolvendo essa fração, dá para resolver a primeira também, direto. Ficaríamos com 33,3333 sobre 100. Um número um pouco estranho, né? É uma dízima periódica. Esse número 3, esse algarismo 3 vai se repetir infinitamente aqui, por isso dá reticências. E ele não vai alterar o número, mesmo sendo um número infinito, ele não vai alterar porque vai ser sempre, o próximo algarismo vai ser menor do que o algarismo atual, à esquerda desse novo. Então, se a gente quisesse parar só com uma casa depois da vírgula, que foi o que eu fiz aqui na resposta final, obteríamos 33,3%, arredondando, claro, segundo as regras padrão, de arredondamento padrão, ou só eliminando, né, os últimos algarismos. E perceba que sempre que for uma fração por 100, já temos a resposta, já está em porcentagem, 33,3%. Por último, letra D, 2 sobre 1, a única fração imprópria que vimos até agora. Fração imprópria são aquelas frações acima de um inteiro, acima de uma unidade, acima de 100%. Ou seja, 2 sobre 1 é 200 sobre 100. Multiplicando, segue o método de resolução da mesma forma. Por 100 em cima e embaixo. Então, 200 divididos por 100 é 200 por 100, 200%. Beleza, calculando porcentagens de quantias. X% de y é o produto entre x e y divididos por 100. Simplesmente, através da leitura matemática, já conseguimos identificar isso, né? Se multiplicarmos x vezes 100, x% por y, obtemos xy sobre 100, xy%. E dessa forma, dá para a gente multiplicar o x e o y primeiro e dividir por 100 depois. Ou fazer a divisão aqui, x divididos por 100 primeiro, depois multiplicar por y, tanto faz. Dessa forma aqui, que é expressada nessa primeira linha, obteremos uma nova porcentagem como resposta no final, que vai ficar divididos por 100, né? Não precisamos efetuar essa última conta, apenas que querermos o valor final. Alguns exemplos. Se um tablet tem 100 gramas, 200% desse tablet é 200 vezes 100 divididos por 100, que é igual a 200 gramas. Então, novamente aqui aparecemos a fração imprópria. 200%, que seria a receita original que nós pegamos lá do tablet, de chocolate na receita, seria 200 vezes 100 sobre 100. 200% de 100 gramas, 200% vezes 100, que daria 200 gramas, né? O dobro. Então, 200% é o dobro, 300% é o triplo e assim por diante, sucessivamente. Barcelona ficou 80,1 minutos com a posse de bola nessa partida. Lembrando lá do primeiro exercício e exemplo, pois 89% de 90 minutos é 89 vezes 90 divididos por 100. Que é 89 vezes 9 divididos por 10. Simplificando aqui, né? Cortamos esse zero. É como se a gente cortasse esse zero aqui e esse zero aqui. Ficaríamos com 89 vezes 9 sobre 10, que é 801 sobre 10, ou seja, 80,1 minutos. Transformamos, né, essa porcentagem em um número compatível à variável que estávamos analisando, que seria minutos, tempo de jogo, né? Regra de 3. Partimos agora para um cálculo bem simples, bem direto, bem fácil e muito utilizado em porcentagem, como já mencionado, que se refere à resolução de porcentagens através da regra de 3, famosa. 90 minutos está para 100%, assim como 9 minutos está para 10%. Então, um exemplo aqui. Agora vamos fazer como que a gente chegou nesse valor. Como que a gente sabia que 9 minutos era 10% nesse nosso exemplo aqui. Por exemplo, de uma partida de futebol, né? 90 está para 100, então lendo essa primeira frase, 90 minutos está para 100%. Todo esse trecho até aqui a gente pode reescrever dessa forma. 90 está para 100%.
no lugar do está para, coloca um traço. Ou aqui no computador coloquei 4 hífens, né, para simbolizar um traço. E na coluna da esquerda, que vamos ter mais números embaixo, ficarão uma unidade medida, um termo, uma razão. No caso, minutos aqui, uma quantidade. E na direita ficarão as porcentagens. Por exemplo, né, dá para inverter, dá para fazer horizontal, assim. Mas esse é um exemplo de regra de 3 simples que eu aplico em meu dia a dia. Logo, o que a gente quer é calcular 9 minutos. Colocamos o 9 embaixo do 90, mantendo a grandeza dos minutos, do tempo, na coluna esquerda. E colocamos o está para, igual está no enunciado, 9 minutos está para. O que nós queremos descobrir aqui, o valor a ser calculado, x% embaixo do 100. Esse é um formato de regra de 3 comum no nosso dia a dia. Regra de 3 simples, também falando. Por só tem 2 grandezas. Tempo, aqui em minutos, e porcentagem, aqui do lado. Que nem é uma unidade medida, né? Seria só 100 unidades e x unidades. Percebemos que a porcentagem aparece nos 2 casos, né? Então, todo o nosso valor de x vai ser dado em porcentagem, pois aqui em cima já calculamos um valor em 100%, em porcentagem. Fazemos a multiplicação cruzada. Perceba, 9 vezes 100 e 90 vezes x. É assim que se resolve a regra de 3. Multiplicamos cruzado e montamos uma equação. Criamos a equação. 90 vezes x é igual a 9 vezes 100. Então, colocamos aqui. 90 vezes x% é igual a 9 vezes 100%. Esse símbolo de porcentagem eu coloquei aqui apenas para ficar mais claro de identificar. Mas perceba que no terceiro passo ele vai ser simplificado. Ó. 90 vezes x, primeiramente, dá 90x, já dá para tirar o parênteses, né? E 9 vezes 100 dá 900. A porcentagem permaneceu aqui, mas como ela está nos 2 lados da equação, podemos simplificá-la, como se dividíssemos por porcentagem dos 2 lados da equação, ou multiplicássemos por 100, digamos assim, né, indo mais a fundo, lembrando que porcentagem é dividir por 100. Então ela simplificaria, porque 100 dividido por 100 é 1, e o fator 1 multiplicado não altera o termo. 90x vezes 1 é 90x, 900 vezes 1 é 900. Permanecendo desta forma, 90x igual a 900, obtemos, usando 90 dividindo, né, que a gente costuma falar, mas seria dividindo os 2 lados da equação por 90, x igual a 900 sobre 90, uma fração imprópria, que a gente já viu anteriormente e é bastante comum no nosso dia a dia, muito utilizado. Que dá 10. 10 seria a resposta do nosso enunciado aqui, nosso exercício. Logo, se o x vale 10, então 9 minutos está para 10%. Então, em um jogo de 90 minutos, cada 9 minutos equivale a 10% do nosso jogo. Colocando aqui como resposta, né, caso perguntasse, aqui não coloquei um enunciado como pergunta. Né? 9 minutos é quantos por cento de 90 minutos? Qual é a porcentagem de 9 minutos com relação a 90 minutos? Então, esse seria um jeito de escrever a resposta mais formalmente, por exemplo. Agora sim, mais um exercício aqui de exemplo. Mas essa eu vou deixar para a nossa equipe do ProEnem, porque eles ainda estão pegando os dados. Né? Qual foi a porcentagem de aprovação do ProEnem? 50 está para 100%, e algum número de aprovações aqui, não lembro ao certo, deve ser uns 30, uns 20, está para x%. Depois a gente vê essa. Também multiplica-se cruzado, né? Fica 50x igual a 100 vezes a interrogação, a quantidade aqui. E resolve-se normalmente. Passamos para o próximo exercício. Qual é a porcentagem estimada de vida que tu já viveste? Uma pergunta bem particular aqui, pessoal mesmo. Mas deixem aberto, cada um resolve. Se quiser me mandar, me manda. Fica à vontade. Peguei do IBGE, consultando na internet hoje de manhã. Em 2018, a expectativa de vida no Brasil era de 76,3 anos para os brasileiros e 79,9 anos para as brasileiras. Logo, as mulheres vivem mais, né?
não coloquei aqui, não completei a informação. Mas antes de mandar o arquivo para vocês, eu arrumo. 79,9 anos para as mulheres. Como que faríamos isso? Então a gente pega o tanto de anos que já vivemos. Vou pegar um exemplo aqui, no meu caso. Eu nasci em 10 de outubro de 1998. Hoje estou gravando a aula no dia 1º de junho de 2020 e vocês verão a partir do dia 3 de junho de 2020. Considerando aí 10 de junho de 2020, a próxima quarta-feira, fora essa, né? Ficarei com aproximadamente 21 anos e 8 meses de vida. Então, já vivi, em outubro vou completar 22 anos, aqui em junho estou com 8 meses além dos 21 anos. Se eu quiser transformar isso em frações, mais uma fração imprópria, né? 38 sobre 3 aqui, seria a soma do meu número inteiro, que é 21 anos, mais 2/3 de ano, ou 8 de 12 meses, né? Só que eu já simplifiquei essa fração aqui para facilitar nossas contas. Lembrando que trabalhar com frações simplificadas e irredutíveis, né, que não dá para se reduzir mais, como 2/3, é bem melhor do que trabalhar com frações maiores, como 8 sobre 12 meses aqui, que seria uma fração redutível, que ainda pode ser reduzida, né? Então, como pode ser reduzida, eu reduzi. Eu estava calculando anteriormente aqui, mas eu tinha errado a fração. Eu mostrei para vocês, estava 38 sobre 3, aqui não faz sentido. Nem eu tinha entendido que conta que eu fiz. Aqui agora está melhor. Vamos ver. Eu nasci em 10 de outubro de 1998. Essa parte que eu expliquei, acho que tranquilo, já está correto. 21 anos e 8 meses. 21 anos e 8 meses, conforme explicitado aqui, dá para ser traduzido em termos de frações impróprias, 21 mais 2/3 de anos. Logo, resolvendo a soma de frações, pegaremos o denominador das duas e tiraremos o mínimo múltiplo comum, que é 3. Entre 3 e 1 é 3, colocaremos o 3 aqui. 3 divididos por 1 é 3, vezes 21, 63. Então a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 63, guardamos ele, colocamos aqui no numerador e somamos ao resultado que obteremos aqui dessa continha. Pegamos o MMC, que é o denominador da fração resultante, 3, dividimos pelo denominador, dividimos embaixo, por 3, 3 por 3 dá 1, e multiplicamos pelo termo de cima, que é o numerador. 1 vezes 2 é 2. Então, 3 divididos por 3, 1. 1 vezes 2, 2. 63 mais 2, 65. Então, por isso que eu transcrevi a minha idade fracionária em termos de uma fração com denominador 3. Em caso vocês tenham idades com meses diferentes aqui, provavelmente isso vai acontecer, pode pegar essa fração com o denominador 12 aqui, né? Caso não seja possível reduzir para denominador 3, e trabalha da mesma forma aqui. Vai fazer as continhas aqui e vai ficar com uma fração um pouquinho diferente, que não muda nada, né? Em termos de conta. De acordo com a expectativa de vida mencionada aqui do IBGE, podemos montar essa regra de 3. 76,3 anos, então essa coluna da esquerda aqui será anos, está para 100. 100 o quê? Porcentagem. Então essa coluna da direita será porcentagem. Eu já nem coloquei o símbolo de porcento aqui, porque já sabemos que o nosso x será um resultado em porcentagem. 65 sobre 3 é a minha idade, está para a incógnita, o que eu quero descobrir, quanto que vale. Poderia ser qualquer coisa aqui, como mencionado para vocês na segunda aula. Resolvendo isso, obtemos que o x vai ser 65 sobre 3 vezes 100. 65 sobre 3 vezes 100. Vamos colocar aqui. 65 sobre 3 vezes 100. Beleza? Vai ser o nosso lado esquerdo da equação, que a gente vai estar montando ela, né? 65 sobre 3 vezes 100. E o lado direito da equação ficaria com 76,3 vezes x.
Aqui eu já passei o 76,3 dividindo diretamente. Então é como se eu montasse a equação na minha mente, mentalmente, e simplificasse os dois lados da equação por 76,3. Onde o lado que tem o x, nesse caso aqui o lado esquerdo, ele fica multiplicando por 1 apenas, pois 76,3 divididos por 76,3 é 1. E o lado direito da nossa equação, que já teria uma conta de multiplicar aqui, 65 terços vezes 100, recebe mais uma divisão de 76,3. Resolvendo essa conta aqui, não vou me estender com vocês com isso, até dá para fazer na calculadora, caso seja o caso, ficamos com uma porcentagem aproximada de 28,4 para o nosso x. Logo, estima-se que eu já vivi 28,4% da minha vida. Veja, 28,4 é quase um terço, quase 33%. E confere, né? Porque um terço de 76, vamos supor 75, seria 25. Então, com 25 anos é como se eu alcançasse um terço da minha vida, né? Mais ou menos isso. Essa seria, no caso, a resposta completa aqui, caso seja pedido. Ou caso queiram deixar mais completo, mais bonito. Beleza, passando para o próximo agora. Finalizamos porcentagens, mas não frações.